E aí pessoal, beleza? Que é o Old. Hoje eu tô trazendo um vídeo aí pra gente discutir, né? Assim, trazer umas ideias de algo que eu tenho percebido, tá? Cara, eu não lembro de ter visto isso assim recentemente. O que tem acontecido com o Nintendo Switch 2, né? Que é um bait negativo, um hate, assim. O Switch 1 não lembro de ter isso. Eu lembro sim do pessoal, principalmente, né, da Sony, né? Pessoal do PlayStation, assim, né? Querendo tirar uma, que o videogame era uma batata, esse tipo de coisa. O pessoal do Xbox até que nem tanto. Apesar que eu não posso falar muito isso, porque as pessoas que eu converso, que eu tenho contato, são pessoas super sensatas nesse ponto aí, cara. E a maioria tem condições de ter mais de um console. Então os caras têm PlayStation, tem Series S, Series X, às vezes PC, Nintendo Switch 1, tudo, entendeu? Ou um dos dois, três aí, né? O pessoal não fica naquela coisa do fanatismo, não, saca? E uma coisa um fenômeno estranho, porque quando eu era criança, nos anos 90, eu via isso, cara. Eu via o pessoal tendo que escolher um aparelho, né? Super Nintendo, Mega Drive, NES ou Master System e tal. E o cara não tinha condições de ter outro, então ele lutava com todas as forças para se provar e para provar para os outros que o aparelho que ele tinha o fazia uma pessoa melhor do que os outros, entendeu? Isso eram crianças, né, que faziam isso, adolescentes e tal. E já era meio desconfortável, era meio paia. Por quê? Eu, graças a Deus, assim, eu não tinha condição de ter dois consoles, eu tive um. Né? Eu tive o NES, depois eu tive o Super NES e tal. Mas eu tinha amigos, então assim, meus amigos tinham os outros aparelhos. O que a gente fazia? Cara, uma coisa que assim era básico, né? Colaboração. Quer jogar Mario? Vamos lá em casa jogar Mario. Então, quer jogar, sei lá, Kirby? Vamos lá em casa jogar. Killer Instinct, Top Gear 2, vamos lá. Pô, queria jogar um Sonic, um Rod Hash, entendeu? Um Vector Man. A gente jogava no Mega. Às vezes a gente comparava Máximo Carnage, como é que é no Mega, como é que é no Super Nintendo, Aladdin, Rei Leão. Cara, a gente fazia isso tudo, cara, era muito legal. Hoje em dia eu sei que é complicado você ter esse contato, né, de ficar aí na casa do fulano e trocando ideia desse jeito, mas hoje em dia todo mundo é adulto, cara, ou pelo menos maior de idade. Porque eu não vejo menor de idade nesses rolos não, cara, é só gente já adulta mesmo. Cara, não dá pra entender, velho, não consigo entender. Hoje eu vou mostrar um negócio que eu percebi no Switch 2, que é o tal do hate and bait, que eu fico brincando, né? Eu vou começar pelo último caso, que é o mais recente. Sábado chegou pra mim o. Vou mostrar todos os meus jogos do Switch 2, eles estão no cantinho ali, ó. Sábado chegou Metroid Prime 4, né? Tô jogando, tô no início do jogo ainda. Aquela Volt Forge, né? Toda aquela região ali. Mas assim, eu tô indo devagar, observando tudo, entendeu? Tô degustando, não tô rushando nada, entendeu? Tô indo no meu ritmo, não tô vendo vídeo de ninguém, se zerou, se não zerou, não quero saber. O que que eu vi, cara? Eu vi o povo reclamando. Eu vi vídeo de gente falando que esse jogo não teria condições de ter sido lançado como foi. Ai, cara, sinceramente, não tem condições, velho. Eu fiz um vídeo aqui, não é, né, eu não tenho equipamento técnico, eu não tenho técnica, eu não tenho cacife para fazer comparação de versão. Não é isso, a proposta do meu canal não é essa. É só abrir a câmera, falar alguma baboseira relacionada ao videogame, trocar ideia e mostrar jogo. Basicamente é isso. Imaginem como se eu fosse, sei lá, o amigo lá daquela nossa época antiga lá, que, ô, velho, vem aqui em casa ver tal coisa, ou que te contava, ó, joguei tal coisa. É isso aí. Tudo além disso daí, eu não me meto a fazer, eu não quero ter excelência de fazer e nem tenho. Mas eu fiz um vídeo mostrando, foi até na madrugada de sábado, mostrando, rodando no Switch 1 e o 2. Não ficou lá grandes coisas, eu tava cansado pra chuchu, com sono. Onde eu tava segurando o Switch tava machucando meu braço, então tava me incomodando o jeito de segurar. Mas eu acredito que deu pra dar uma percebida assim, né? Que existe uma diferença somente em gráfico, que a resolução dele é melhor no Switch 2, e o FPS. De resto, cara, é o mesmo jogo. E outra coisa, tá?
Esse jogo não é um FPS, um jogo de guerra, né? De reflexo rápido, né? Então assim, ele é cadenciado. Então se rodar a 120 FPS, cara, nem faz lá tanta diferença assim. Do que rodar 60, 30. Não faz, pra mim não faz tanta diferença. Porque eu vou andando devagarinho, vou olhando as coisas, vou analisando, vou escaneando, entendeu? Tudo ali. E assim, é uma experiência boa, é o ritmo dela ser assim, porque tem detalhezinhos pequenininhos assim que você vai vendo, cara. Você vai vendo o esmero dos caras, como se os caras tivessem feito uma pintura. E aí você olha lá no cantinho, assim, tem um carinha lá no fundo com um cavalo, em cima do cavalo. Aí você olha no outro canto, tem uma criança brincando lá no fundo. Esse tipo de coisa que tem nesse jogo, entendeu? Então, assim, esse jogo, igual eu falei, vai vender. Se for bom, vai vender. Cara, é bom. Ele vai vender. Entendeu? Ele vai vender bem. Pra desespero desses caras. Entendeu? Porque assim, cara, o que é bom vende, o que é ruim não vende. Não tem narrativa que bata de frente com a realidade. É igual Assassin's Creed Shadows. Vai vender melhor porque vai pôr no Switch. Entendeu? Vai melhorar um pouquinho aí. Até eu vou comprar aquela bosta lá, entendeu? Pra quê? Pra dar um recado pra Ubisoft. Ó, traga o Origins, traga o Odyssey aí, traga o Mirage, entendeu? Mas eu queria jogar mesmo o Unity, entendeu? O Syndicate, como é que chama? O Origins, o Mirage, entendeu? No Switch 2. Queria. Quem sabe? Eles vão ver, ó, os caras estão comprando, vão trazer os velhos. Ah, já tem jogo velho pronto, porta aí, entendeu? Porta aí. Se rodou esse aí, vai rodar os outros. Pronto. É o que a gente quer. Eu e algumas pessoas que eu converso, né? Não sei se todos. Mas, o hate que esse jogo tá recebendo, cara, e o bait negativo. Aquele Mackenzie, o cara, nada a ver, não é isso aí. Entendeu? Não é essa coisa toda de incomodação que o pessoal ficou falando, entendeu? Que o personagem não calava a boca, o personagem é chato, que não sei o quê. Cara, não é isso tudo, entendeu? Não é, realmente não é. Realmente há um exagero aí. Não é um personagem que me incomodou de forma nenhuma, entendeu? A Samus, ela vai interagir com pessoas uma hora ou outra, né? Eu acho interessante. Os caras estão reclamando porque não tem aquela solidão do Super Metroid. Super Metroid é de 94. Tá na hora de mudar um pouco, né? A fórmula. A gente teve Dread agora recente aí, ó, a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, ter alguém no mundo ali com você, eu achei interessante. Outras pessoas, outras possibilidades, entendeu? Você não tá sozinho pra variar, entendeu? Então eu não achei tão ruim assim. Eu não vi problema nisso. Os caras problematizaram isso aí numa escala absurda, né? O jogo ele tá no limite do Switch 1. Ou se não tá, tá na beirada ali, sabe? Assim, tem coisas ali que são até, assim, morder mais do que pode mastigar pro Switch 1, entendeu? E eu recomendo jogar. Eu vou jogar no Switch 1 depois. Quero jogar no OLED, entendeu? E talvez eu faça até um vídeo mostrando. Pra mim não tem demérito nenhum jogar no Switch 1, sabe? Nenhum mesmo, né? Eu quero um Metroid pensado pro Switch 2, usando as capacidades do Switch 2. Entendeu? Um Prime, um da linha principal, tem que ter. Tem que ter, né? E é triste, assim, sabe? Ver um monte de merda que o povo fala, assim, cara, o que incomoda? Não sei o que incomoda. Sabe o que incomoda nas pessoas? Eu já percebi isso. Como pessoa, eu tenho 42 anos de idade. Eu já percebi o seguinte: quando você faz as suas coisas, você se dedica, faz bem as suas coisas e não liga muito pro que o outro vai pensar, vai falar, isso incomoda. Entendeu? E esse negócio da Nintendo, ter o cantinho dela lá e tá se dando bem ali, entendeu? Isso incomoda muita gente. Porque o cara não aceita que tenha gente que não seja um tarado por gráfico, entendeu? Um pervertido por gráfico. O cara não aceita. Eu conheço gente assim. Que todo mundo que joga alguma coisa abaixo do PlayStation 5 Pro é retardado pro cara. Porque tem que ter uma experiência gráfica, entendeu? Se as pessoas não têm isso daí, as pessoas são retardadas. Alienadas, sei lá o que ele pensa. Mas é assim. Então, e não é um caso isolado, é muita gente assim, entendeu? Pra mim, o gráfico desse jogo é maravilhoso, tá até no Switch 1, pô.
entendeu? Então, assim, precisa se repensar o nível de sanidade das pessoas. Esse negócio da internet, igual aqui. Você tem um poder de expor sua opinião para várias pessoas. Aqui eu exponho a minha opinião, são quase 100 pessoas aqui me ouvindo. Eu nunca pensei que eu ia ter um alcance desse. De falar e quase 100 pessoas me ouvir, cara. Pô, sou, entendeu? Um idiota com a câmera aí, entendeu? Agora, tem gente que consegue ser mais imbecil do que eu e fala para milhões. Esse é que é o problema. E isso meio que vai contaminando quando o cara não tem filtro. É igual aqui, eu não tô falando que o jogo é perfeito, eu tô falando que o jogo é muito bom. Compra, você quer jogar? Vai jogar, tira a sua própria experiência. Tenha a sua própria experiência, faça um vídeo também, conta ela. Entendeu? Conta a experiência. Esse jogo ele vai fazer sucesso pelo boca a boca, positivo. Entendeu? Não adianta fazer bait, cancelamento, hate em cima do jogo. E isso tem acontecido com praticamente todo jogo importante que sai pro Switch 2, cara. Eu não sei o que tá incomodando esses caras. É o quê? Um tablet que tá portando o jogo de PlayStation 5, praticamente igual? É esse o problema? Qual que é o problema, será? Porque a narrativa da geração anterior era essa, né? Que o jogo Switch ia fritar, não dava conta de rodar nada de PlayStation 5, quando chegar o PlayStation 5 acabou pro Switch. Entendeu? Mal tá dando conta do PS4. Não era isso que o pessoal falava? Mas é. Pô, essa geração parece que não tem tanto isso, né? Não tem tanto isso. Mas vai vir um PlayStation 6. Cara, PlayStation 6 para PlayStation 5 vai ter diferença nenhuma. Sinceramente. Já não tá tendo diferença desde o PlayStation 3. É a mesma bosta todo ano. Entendeu? É a mesma bosta. Não mudou, não teve salto geracional mais, não. Não teve, não. O último salto geracional que eu vi foi do Switch 1 pro Switch 2. Mesmo assim, é o que eu tô falando. Eu vejo isso em portes de thirds. Os jogos da Nintendo, pra mim, não justificou ainda não. Entendeu? Eu sou um tal do nintendista aí, né? Entre aspas. Né? Eu não sou nintendista, né? Mas, que eu falo isso. Os jogos da Nintendo não estão mostrando poder de geração nova. Até agora, pra mim, não mostrou, não. É uma coisinha ou outra. Eu quero ver salto geracional, pô. Eu quero ver um salto do tipo... vamos pôr aí... Quer ver? Lá no Super Nintendo. Red Racer, né? Do NES pra Top Gear 3000 no Super Nintendo, coisas assim. Você fala, caramba, que diferença é isso aí. Entendeu? Ou então do 16 pro 32, pô. Sai do Top Gear 2, vai jogar Daytona, CCE, Sega Rally em casa. Need for Speed 1. Aí você fala, nu, que isso aqui é uma nova geração. Entendeu? Aí sim. Agora, eu não vi ainda, por parte da Nintendo, isso aqui. Né? É um jogo lindíssimo, mas esse aqui foi feito pro Switch 1. Tá com uma bela de uma maquiagem, entendeu? Um make, né? Perfeito. Né? Mas ainda é um jogo de PS1, de Switch 1. Então, esse é um jogo que eu falo, eu recomendo. Você tem o Switch 2, pode comprar tranquilo, velho. Esquece hate, esquece esse bait negativo. Compra. Você gosta de Metroid? Gosta do Prime? Vai de boa, vai tranquilo. Não preocupa com nada, não. Compra e vai jogar. Fecha esses vídeos tudo aí, vai jogar e vai ter sua experiência. Depois você volta e conta. Esse é o primeiro que eu quero falar. Outro jogo que aconteceu isso. Star Wars Outlaws. Mesma coisa. O jogo tá rodando porcamente no Switch. Tem gente falando assim. Cara, esse jogo tá 1 para 1 praticamente pro PlayStation 5. Entendeu? Mas não tá rodando a 60 FPS. Né? O 60 FPS virou né? Quase uma coisa de idolatria, né? Então, beleza, realmente não roda. Mas eu vou falar pra você, roda, coloca esse jogo aí na TV ou no modo portátil e joga. Você não vai notar. É tudo tão fluido que parece, sinceramente, deve estar rodando um pouco mais de 30, porque não tem lógica. Não parece 30. Entendeu? Mas é aquilo, né? Eu não sou um sommelier, né, que fala? De gráfico e de pixel, de polígono e de pixel, cara. Eu não fico nessa tara. Entendeu? Eu gostei, eu jogo. Entendeu? Esse jogo aqui é bom, tecnicamente ele é foda. Agora, quais os problemas dele? Ele tem. É Ubisoft, um grande problema que ele tem.
Já resumindo, é isso. Você não gosta de lacração? Aqui vai ter. Entendeu? Pegaram a moça. Vocês procurem a atriz que fez essa personagem aqui. Deu o rosto pra criar a personagem. Olha bem pra moça e olha bem pros personagens. Aí por aí vocês vão entender o que eu tô falando. E joga, vai vendo, vai observando. Quem são os aliados, quem são os vilões, o que tá acontecendo. Cara, pelo amor de Deus, o Ubisoft já não consegue mais fazer sabe, uma história que tenha mínimo assim de. Sabe, que não tenha lacração. Eles não conseguem mais fazer. Eles não conseguem mais largar isso. Entendeu? É igual droga. O cara começou, já era. Entendeu? Muito difícil sair. Mas tecnicamente é um jogo muito bom. E teve um hate assim. Pra mim, injustificável. Porque quando esse jogo lançou, ele não tava nesse estado que eles falam que ele tava, não. Não tava mesmo, porque eu vi. Depois que saiu os primeiros patches, eu comprei esse jogo. Entendeu? Se não me engano, acho que teve mais uma atualização que eu nem joguei. A última que eu joguei eu achei um absurdo. Então tá desse jeito, entendeu? Outro que eu tenho aqui é Pac-Man World. Esse aqui não teve hate, que é um jogo de remake do jogo de PS2. Até onde eu sei, não teve. É um jogo que eu recomendo, é muito bom. Mas acho que esse aqui eu não vi. Se teve, eu não vi nada, não. Ah, esse aqui teve, ó. Esse aqui tem até hoje. Esse jogo mesmo. Cara, esse jogo pra mim. Outra coisa. Até agora eu mostrei aqui jogo de Switch 1. Isso aqui é jogo de Switch 1. Tirando o Star Wars. Metroid Prime é o jogo de Switch 1 rodando com uma bela maquiagem no Switch 2. Esse jogo aqui era um projeto de Switch 1, que foi portado pro 2. Porque tem coisas nele que realmente o Switch 1 não era capaz de fazer. Essa destruição do cenário, quantidade de inimigo, entendeu? Realmente, tá? Mas isso não faz um jogo dele 100% de nova geração, porque ele foi concebido na geração passada, entendeu? Ele teve um upgrade, vamos pôr assim, no processo de criação dele. Mas ele não foi feito do zero com o Switch 2 em mente. É isso que eu tô falando, é um jogo assim que eu quero. É um jogo bom pra caramba, muito bom. Mas é o tipo do jogo que, assim, cara, eu não compraria um Switch 2 para jogar Donkey Kong Bananas, sendo bem sincero. Sei que tem gente que ama, que curtiu pra caramba e tal. Vai jogar pedra, hein? Do que eu tô falando. Mas é minha opinião, eu não compraria por esse jogo. Entendeu? É um jogo excelente. Eu não me arrependo de ter comprado. Ainda não zerei. Por que eu não zerei? Porque ele não me dá essa vontade de jogar assim. Entendeu? Ele tem fases brilhantes, cara, que são assim, memoráveis. Eu vou lembrar de fases desse jogo assim por anos. Mas tem outras que são chatas pra caramba. Entendeu? Ele não tem aquela experiência tão concisa e boa quanto o Mario Odyssey teve, por exemplo. Que eu joguei em 2017, depois eu não joguei direito mais. E eu lembro. 8 anos atrás eu lembro de eu jogando. As fases, o que eu encontrei. E olha que eu não zerei ele. A minha filha que foi jogando, zerando, eu fui acompanhando ela. Então eu meio que zerei assim, né? Por ela. Né? Vendo ela jogar. E foi muito legal. Mas. É isso. Entendeu? Então assim. Esse também teve um hate, assim. O jogo tava. Cara, o que quer falar que o jogo. Queda de frame rate. Bicho, eu nunca tive esse problema com esse jogo. Eu fui longe nesse jogo aqui. Eu não vi isso acontecendo. Já bati em vários bichinhos ao mesmo tempo, quebrando parede, chão. Esse jogo nunca ficou lento pra mim, assim. Não sei o que é, entendeu? Sinceramente, eu nunca experimentei isso. Então eu não vejo esse problema de frame rate instável, né? A ponto do cara fazer um vídeo reclamando disso, entendeu? Eu não vi. Só é um jogo que, assim, ele é muito bom. Muito tecnicamente bom mesmo. Ele é bem legal. Só que ele não é o tipo do jogo que me conquista, assim, para levantar a bandeira do jogo. É um jogo bom, entendeu? E é isso, não tem muita coisa para dizer do Donkey Kong Bananas. É um jogo bom, cara. Show num preço mais. Ó, esse aqui é o tipo do jogo assim, ó. Não pega ele novo, preço cheio. Espera alguém jogar, zerar e compra, mais barato. Cara, você vai valer cada centavo. É isso. Eu peguei ele novo, entendeu? Vamos ver aqui um outro, ó. Esse aqui eu acho que teve um leve hate também por ser um jogo de Switch 1. Pô, os caras estão relançando coisa. Ó, esse jogo é um dos melhores jogos 3D que já fizeram. Acho que é o melhor jogo do Kirby que tem aí, entendeu? Quem gosta de Kirby, quem não gosta, entendeu? Vai achar que é um jogo. Geralmente quem não curte Kirby vê superficialmente. Ah, é um bichinho colorido. Isso é coisa de criança, coisa de retardado. Cara, então.
Quando eu comecei a jogar aqui, eu tinha acho que 10 anos de idade, né? Então realmente era jogo de criança. A gente continua, vai crescendo, continua gostando do personagem, entendeu? E eu apresentei pra minha filha adorou, gosta dele pra caramba, até hoje, né? Eu já tive fases na minha vida que eu não queria saber de que mais, entendeu? Respeito, todo mundo tem essas, né, essas fases e tudo mais. Agora, eu não vou desmerecer o jogo por isso. O jogo é bom pra caramba. E ele ficou bonito demais, tá? Com os upgrades que a Nintendo deu nele aí de gráfico, frame rate dele. Era tudo que o jogo original precisava. Essa nova DLC aqui, ela tem quando vai congelando as coisas, cara, fica super bonito. O efeito, assim, você fica assim, nu. É muito bonito. E é um jogo excelente. Eu jogo ele de vez em quando. Vou tentar zerar ele. A minha filha já não anima de. Ela fez tudo nesse jogo praticamente. Ela não anima de jogar comigo, eu tô tentando sozinho. Só que eu não tenho muita habilidade. Não tô vendo se eu vou conseguir zerar ou não. Vamos ver. É que de dois, você sabe que é bem mais fácil, né? De jogar ele do que de um. Mas é um jogo excelente, tá? O problema é o preço. Eu não concordo com esse preço que a Nintendo tá cobrando. Isso aí eu sou obrigado a concordar com os haters, entendeu? O preço é zoado, muito zoado. Mas de resto, é só bait mesmo. Bait e hate, entendeu? Aqui, ó, Hyrule Warriors, né? Esse aí é um jogo que a minha menina pediu de fim de ano, né? É um jogo que... Esse aqui, por incrível que pareça, eu não lembro de ter visto hate negativo. Bait negativo dele. O que eu vi foi gente de fora da bolha falando bem desse jogo. Canal de PlayStation, o cara falando que comprou, jogou, foi o único musou que ele gostou na vida. Entendeu? Pois é, eu vi coisas assim desse jogo. E realmente esse jogo é muito bom, tá? O primeiro, eu até peguei ele aqui pra mostrar, que esse aqui, ó. Não é o primeiro, que tem o outro que é do Wii U, né? Esse aqui, que faz parte dessa coisa da saga do Breath lá. Esse daqui. É um jogo bom? É. De 1 no Switch 1 ele roda bem. Vai pôr de 2 começa esses problemas. Mas com um jogador ele vai rodar de boa. Você quer ter uma experiência filé com esse jogo? Joga ele no Switch 2. Sem atualização de nada, ele já vai rodar melhor. E o que acontece? Nesse como é que fala? Jogo, a gente vê o seguinte. Eu não sei o que é, acho que a mecânica, a forma que é colocada, tudo, ele é cansativo. Você joga, às vezes, uma missão nele, essa missão longa, cara, você quer salvar logo, tirar o cartucho e jogar outra coisa. Ele cansa. Eu não consigo pegar esse jogo e falar, vou terminar ele. Eu não dou conta. E nem a minha menina também, a gente fica com a mente cansada de jogar isso aqui. Agora, esse aqui não. Ele não tem isso. Ele tem missões menores, ele tem umas cutscenes muito bem feitas. Entendeu? Coisa que faltou no Breath, no Tears, mais cutscenes, assim, mostrando personagens interagindo, contando o que tá acontecendo. Isso faltou no Tears e no Breath, na minha opinião. E caiu muito bem aqui. E ele tem missões menores, outras coisas para fazer, uma variação de gameplay ali. Então ele dá essa sensação de. Ele não dá essa sensação de cansaço. E esse jogo realmente eu não vi. Um bait negativo. Eu pelo menos eu não vi. Eu vi até um positivo, até achei engraçado. Falei, pô, gente de fora tá falando bem desse jogo. Achei estranho assim, falei, vai. Tá, o cara que de PlayStation, canal de PlayStation falando bem desse jogo. O que tá acontecendo? Será que esse jogo que é tão bom assim que furou a bolha e tal? Realmente, até onde eu joguei eu gostei muito dele. Entendeu? É um jogo muito bom. E agora, vou junto aqui, depois eu separo. Eu vou mostrar um também que tomou esse bait hate aí. Foi o Cyberpunk 2077. Quando esse jogo saiu logo, né? Não sei se foi junto com o Switch 2, acho que foi junto ou pouco depois. O pessoal falava que era ridículo, que ele rodava de forma ridícula. Acho que até a Digital Foundry entrou nessa merda aí. Ó, Digital Foundry é uma coisa que eu não sigo mais. Já tem muito tempo. Desde o momento que eu comecei a perceber que eles tinham um viés sonista. Entendeu? Eu não tenho, cara, eu não tinha nada contra o PlayStation, assim, de verdade. O que foi me fazendo pegar um certo asco, isso é tipo de atitude da empresa e o tipo de fanbase, às vezes, dos caras. Os caras são muito chatos. Tanto que eu não tenho esse problema com o Xbox.
entendeu? Eu gosto do Xbox e tal. E nunca topei nenhum cara desse nível aí do Xbox, não. Agora na Sony é meio que padrão, assim, infelizmente. Entendeu? E não era assim, cara. Na época do Play 2, PS1, até o PS3 não era isso aí. Isso começou no PS4. Né? E pegou uma força no PS5, assim, que é a cara do aparelho, sabe? Esse tipo de postura. Então eu não gosto disso. E uma postura arrogante, sei lá, não gosto disso. E o pessoal mete o pau, que o jogo roda engasgando, gargalando, que não sei o que. Cara, o que esse jogo tem de diferente? Se você é um daqueles caras que gosta de contar mato, sabe? Aquele que tem um matinho a menos ali, ó. Essa versão é podre. Não, joga no PlayStation 5 porque tem aquele matinho ali. É isso, basicamente é isso. Por quê? Menos gente na rua, né? Tem menos gente na rua. Qualquer aí 30, né? Acho que ele tem 40 FPS esse jogo. Né? E a resolução dele eu não lembro. Mas pra mim, cara, na minha televisão esse troço igual uma pintura. É lindo. E eu lembro, até tem um problema de textura em alguns lugares, dá uma flicadinha de textura, mas não é algo que incomoda. São alguns pontos bem específicos de Night City. E eu lembro de ver isso no PC. Agora no PlayStation eu não lembro de ver. Aliás, no PlayStation 5 eu não vi rodando. Eu vi. Tem que pensar se meu vizinho tem esse jogo. Acho que ele não tem, não. Eu joguei ele no Xbox One, há uns anos atrás. Era injogável. No PC ele tem esse problema aí, entendeu? Deve ser possível de corrigir com patch, com mod, alguma coisa assim. Mas no PC tinha isso. Até recentemente. Agora no PlayStation eu vou procurar ver se tem. Porque se tiver eu vou falar aqui. Porque eles colocam isso como problema, né? Então não pode ter, né? E foi muito hateado. Eu pensei em comprar, falei, nossa, mas o povo tá falando tão mal assim, cara. E eu segurei uns 15 dias. Eu lembro que eu fiquei assim, cara, umas ofertas boas. Tanto que eu peguei esse jogo por 2,99 na época. Eu fiquei assim, cara, compro, não compro, estão falando tão mal do jogo, por que eu faço tal? Fiquei assim pensando, né? Eu já tava meio enjoado de jogar Mario Kart e jogos do Switch 1, apesar que eu tava com coisa nova do Switch 1 na época também, mas eu queria pegar uma coisa assim, entendeu? Pra ver o poder do console. E aí eu vi um vídeo de um gringo, cara, que ele pegou, igual eu faço assim, ele pegou a câmera, filmou assim um cantinho assim, abriu o jogo, fez o unboxing, colocou no Switch 2, pegou o Switch 2 na mão e começou a filmar. E eu vi o cara jogando, falando, igual eu falo, assim, falei, nossa, que legal, cara. Tentei jogar esse jogo no PS4, era injogável. Nossa, tá rodando bem. Caramba, olha como tá rodando bem. E não sei o que. Nossa, eu tô me divertindo. Nunca esperava que esse jogo fosse, fosse isso aqui. Que jogo bacana e tal. E eu fui vendo os vídeos do cara. O cara cada vez mais se empolgando, sabe? Mostrando coisas. Eu falei, cara, esse jogo não é ruim. Esse jogo não é ruim, não. Esse jogo é bom. Por que estão falando isso do jogo? Cara, que se dane. Eu fui lá que comprei. Recebi o jogo, fui jogar. Cara, eu tive a mesma. Eu devia ter feito o mesmo vídeo na época. Que ia ser igualzinho o vídeo desse cara. O canal do cara era pequenininho, não lembro se o cara é britânico. Acho que ele é britânico, cara. Ele tinha um sotaque forte. Ou britânico, ou escocês, uma coisa assim ali. Do K ali, né? Do Night Kingdom ali. E. Gales, acho que é de Gales, eu acho. País de Gales, se não me engano. Eu vou ver se eu pego o nome e coloco. Um canalzinho bacana aí. Portátil. O cara. Os meus vídeos seriam iguaizinhos, assim, descobrindo Cyberpunk, sabe? Do jeito dele ali, jogou, não deu certo, ele deixou pra lá, não viu spoiler, foi conhecendo o jogo, foi igual eu. Eu fui conhecendo coisas assim que a galera já conhece há muitos anos, mas eu não conhecia, não joguei. Então, assim, hoje em dia eu recomendo, cara, uma das melhores experiências com o jogo que eu tive na minha vida. Pra você ter ideia, eu tô querendo fazer uma run com um personagem feminino, entendeu? Porque eu não costumo jogar com personagem feminino. Sei lá, não é nem preconceito, é porque eu sou homem, cara. Eu não me vejo no universo representando uma mulher, entendeu? Mas eu quero ver como é que dá pra fazer a boneca, como é que ela ficaria, entendeu? E tudo mais. Por quê? Porque eu gosto tanto do jogo que eu quero revisitar ele de uma forma diferente. Porque como V masculino, eu já fiz tudo que tinha pra fazer.
sabe? Já não tem mais o que fazer. Apesar que dá vontade de jogar. Eu tenho vontade de jogar esse jogo de novo. Já é a segunda vez que eu zero. E essa segunda eu fiz muito mais coisa, cumpri mais missões. Então, assim, porra, cara, vai, não cansa um pouco isso daí, entendeu? Qual que vai ser o próximo grande lançamento? Ah, um que teve um pouco disso daí, tá tendo, é o Assassin's Creed Shadows. Né? Eu não tenho esse jogo, eu vou comprar, mas eu não tenho ele ainda, não tenho pressa pra comprar ele. E o que a gente viu falando do jogo? Que o jogo tá uma versão inferior, que o jogo ele é feio, né? Falaram mal do jogo no geral, né? Cara, eu vi pessoal jogando assim, pra mim. Porque, assim, Assassin's Creed Shadows pra mim já não é uma coisa que eu. Sabe, assim. Não é aquele tipo de jogo que me agrada. Tanto é que se eu tiver a oportunidade de comprar o Cosmic Invasion antes, eu compraria. Só que ele só vai sair em março em mídia física. Entendeu? Então eu vou acabar comprando esses Shadows aí. Entendeu? Mas eu creio que vai ter patches aí. Vai ter uma atualização agora dia 15 de dezembro, grande pra ele. Vai melhorar muita coisa. Eles vão fazer igual fizeram com o Star Wars. Vai ficar praticamente igual o do PlayStation. Né? Mas o jogo em si ele não é um jogo bom. Entendeu? Mas abre portas para outras coisas. Isso que é importante, por exemplo. Eu que sou fã de Assassin's Creed, ainda sou ainda, né? Ainda tô tentando ser, né? Depois dessa bomba que é o Shadows, saber que pode vir um Mirage. Eu não tenho a mídia física do Mirage, eu queria ter o Switch 2. O Mirage é bom. Com essa última DLC que saiu, Mirage Definitive Edition, pô. Eu compraria. Assassin's Creed RPG Trilogy. Acho difícil eles fazerem isso. Mas, né, põe um Game Key Card lá e você baixa eles da eShop e coloca, se vira aí com a sua memória, entendeu? Pode, é possível, sim, é possível. Ou então um lançamento individual, Origins Definitive Edition, com as DLCs, Valhalla, Odyssey. Eu compraria também. Até um Unity, um pacote duplo Unity, qual que é o outro? Syndicate. O Unity é maravilhoso, compraria. Todo corrigido de bug, aqueles bug bizarros, tudo corrigido. E tem um dos gráficos mais bonitos até hoje. Entendeu? Então eu compraria. Então eu acho que isso é importante mostrar pra empresa que, ó, seu jogo é uma bosta, mas eu tô comprando, beleza? Traz mais coisas aí de Assassin's Creed pro Switch 2 que a gente ficou. Quem tava no Switch ficou. O último jogo que pegou do Switch foi o quê? Rogue e Rogue, né? Rogue que fala, né? E o Black Flag, né? Que é um porte excelente, não tô reclamando não, mas pô, jogo de 2000 e quanto? 12? Nem lembro. Rogue de quando? Nem sei, cara. Nem lembro. Não, 14, né? 14, 15. Ué. Cadê o Unity? Cadê os outros que veio depois disso daí? Tá na hora. E é dinheiro garantido. O jogo já tá pronto, só portar. Põe um estúdio bom aí, ó, pra portar, acabou. Ou até a própria Ubisoft tá portando bem, eles estão portando direitinho. Acabou, problema. Entendeu? É chato. Isso daí eu acho, sabe? É igual a. Sei lá, vamos pôr aí. Eu não gosto do PlayStation Portal. Agora eu ficar fazendo hate bait do negócio, por exemplo. Ou vai sair um aparelho novo, esse Xbox de 10 mil aí. Pô, olha isso, cara. Que não sei o quê. Pra quê, cara? Eu não me interessei, não vou comprar. Aliás, se eu tivesse 10 contos sobrando, tivesse grana, né, fosse um cara rico, compraria. Não vou mentir, não. Mas como eu não tenho e não tenho essa possibilidade de ficar rico nesse país, eu não vou comprar, não é um produto pra mim. E tá tudo bem, eu fico de boa com isso. Eu não tenho necessidade de ficar denigrindo o produto. Eu tenho certeza que ele tem uma qualidade excelente, velho. A Microsoft não vai pôr o nome dela, o Xbox, em qualquer bosta. Então o negócio não é ruim. O ROG é ótimo, entendeu? Um aparelho ótimo aí. Tem o John mesmo aí que tem o ROG aí, ele mostra as coisas e a gente fica de babando, cara. Então você imagina, um aparelho premium daquela linha ali. Vai ser coisa fina. Agora, porque você não tem capacidade de comprar o produto, você vai ficar reclamando e pondo defeito. Isso é coisa, sei lá, é infantilóide isso aí, coisa. Sabe? Nem criança faz isso, né? Se for ver. É muito doido, eu acho muito chato.
E é um padrão. Eu pensei que se fosse acabar, cara, vai continuar, viu? Pelo menos acho que até 2026 ainda vai ter isso aí ainda. Quando sair os Resident Evil do Switch 2 vai ser a mesma coisa. Que eu acho que isso tá dando algum tipo de retorno financeiro pra essa galera. Bicho, o que eu vi de vídeo reclamando de Metroid Prime esses dias aí, eu fiquei assim, gente, será que esses caras erraram a mão nesse jogo? Porque vai você começa a duvidar da realidade. Você fica assim, será que esses caras erraram a mão com o Metroid Prime 4? Demorou tanto pra fazer que eles erraram a mão, perderam o jeito. Putz, será? Se for, hein, vai ser um pá de terra em cima disso daqui, viu? Tomara que não. E nego massacrando o jogo, como se o jogo fosse um verdadeiro lixo. Aí você pega o jogo e começa a jogar. Cara, é a mesma história. The same history all again, né? A mesma história, tudo de novo. Que é exatamente isso. Você vai jogar, e não é nada daquilo que o povo fala. Cyberpunk não era assim, entendeu? Star Wars também, o Metroid Prime, cara, pô, onde isso vai parar, cara? Olha, quando é que isso vai parar, entendeu? Que realmente enche o saco. Enche o saco. Né? Eu converso com alguns caras que fazem conteúdo para Nintendo Switch 2, canais menores, assim, e eu vejo todo mundo com a mesma ideia, né? Não consegue entender, sabe? E o que acontece? Eu tenho um canal que eu quero acompanhar. Que o cara falou tanta merda do Metroid Prime que eu acho que esse cara vai acabar tirando esse vídeo do ar. E ele não é um canal pequeno, não, tá? Porque as pessoas vão jogar e vão voltar nesse vídeo e vão falar, pô, você tá ficando louco, velho. O jogo é ótimo. No início, o que ele vai falar? Ah, você é um fanboy. Você é um, né, um palavrão aí da Nintendo, entendeu? Você é um retardado da Nintendo, esse tipo de coisa. Mas uma hora não, vai vir mais gente. Aí, como é que esse cara vai lidar com isso? Como é que vai sustentar essa postura dele de bait, hating bait dele, entendeu? Complicado. Cara, no momento, assim, a plataforma mais moderna que eu tenho é essa. Não sei, eu fiquei de olho naquele Steam Machine. Esperava que ele fosse uma coisa, acabou mostrando outra. Então perdi meu interesse. Se pintar uma plataforma acessível para mim, boa, de uma outra marca, eu não sou casado com a Nintendo, entendeu? Eu vou lá e compro e vou experimentar, entendeu? É isso que o povo não entende. Todo mundo tem o direito de experimentar videogame novo, jogo novo, entendeu? Então, por isso que eu falo, videogame virou um culto. Algumas marcas viraram uma espécie de seita. E eu vejo claramente isso. Os caras se comportam como cultistas, entendeu? E se você vai contra o dogma deles ali, meu filho, você vai ser massacrado, entendeu? Né? Infelizmente, tem os arquétipos, né? Eu não entendi, todo entendi. Infelizmente pegou isso, né? O cara bobão, retardado, afeminado, né? Idiota, né? Tem vários, assim, grandes, inclusive, né? Produtores de conteúdo da Nintendo que eu vou te falar, é vergonha alheia pura, cara. O pai deve ver esses vídeos desses caras e chorar no banho. Falar, cadê a testosterona do moleque, entendeu? Porque realmente, cara, tem um que eu vou falar pra você, sério mesmo, o cara, ele deve viver de leite de soja. Não tem lógica o cara ser daquele jeito na vida real. Porque se aquele cara é aquele bunda mole na vida real, cara, explica muita coisa que aconteceu na vida do pessoal do cara. Explica mesmo. Você é um personagem, é ruim, né? Mas é menos mal, pelo menos. Ele tá fingindo que é idiota. Agora, se o cara é aquilo ali, complicado. Como homem, falar pra você, complicado. Não tem nada a ver, entendeu? O cara gostar de Nintendo tem que ser daquele jeito, não. Isso aí é um arquétipo também que botaram na cabeça, entendeu? E não é isso. Agora, tem marcas que estão virando uma espécie de seita. O cara não aceita nada ali de crítico. Tem que ser melhor o tempo todo. Isso é um saco, bicho. Arrogância, não tem coisa pior do que arrogância, velho. Tem coisa que, esse que mais me enche o saco, me irrita do que gente arrogante. Eu detesto arrogância, cara. Então, assim, o cara já começar a se achar melhor do que os outros por causa de um pedaço de plástico, aí começa um problema, entendeu? E se você não concorda com ele, você não presta. Você é um desperdício de carbono, entendeu?
Os caras são assim. Isso é o quê? Isso é um tipo de pensamento cultista, cara. Segregador, entendeu? É muito estranho. Muito estranho. E engraçado que é uma plataforma que mais tem inclusão, né? É engraçado isso, né? E é os caras mais preconceituosos, que é a fanbase. Olha que coisa engraçada que o ser humano é, né? Pois é, sabe como é que chama isso daí? Hipocrisia, né? Esse é o problema do ser humano. A hipocrisia do ser humano é o maior problema que eu creio hoje em dia. Várias mazelas que o ser humano tem, mas acho que a hipocrisia ainda é a pior. Mas é isso. Eu falei pra caramba aí. É um pensamento aí que eu já tô com vontade de falar há bastante tempo assim sobre isso, cara. Essa questão da esse hate, esse bait negativo, né, em cima desses jogos. E eu falo pra você, cara, tá com vontade de comprar um Nintendo Switch, você tem condições de comprar? Cara, compra. Pode comprar. Você gosta do Switch 1, você vai gostar do 2. Ah, mas esses jogos, cara, olha, igual eu falei, é um jogo excelente, tá? É um jogo do Switch 1, tem isso na cabeça, né? Com melhorias gráficas e de resolução. No fim das contas, o gráfico vai fazer uma diferença sim, a resolução vai fazer uma diferençazinha, mas o FPS nem tanto, tá? Pelo menos pra mim não fez tanto, não. Mas é um jogão, cara. É excelente o jogo é maravilhoso. Perfeito. O que eu fico pensando é o seguinte, eu não sei o que eu peço pra Nintendo. Continuem fazendo o próximo pro Switch 2. Façam isso mesmo. Façam um próximo aí pro Switch 2. Entendeu? Pensado 100% pro Switch 2. Mas coloquem uma Panic Button da vida aí pra fazer um, um remaster aí no nível do primeiro, do Echoes e do Corruption. Precisa, entendeu? A gente precisa disso aí. Enquanto não sai um novo aí, manda alguém fazer, entendeu? E vão trabalhando no Metroid da linha principal também aí, pensado pro Switch 2, precisa também, entendeu? Não precisa reinventar a roda não, só faz um jogo legal, tá bom, entendeu? Pensado do zero por esse hardware aqui já tá ótimo. Eu sou muito fã do Metroid, depois eu vou fazer um vídeo específico aí da minha coleção de Metroid. E é isso. Eu vou me despedindo aqui que eu já falei pra caramba, cara. Putz, grilo. Desculpem aí a falação, beleza? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo.